qual a diferença de fazer a gestão de uma empresa e a gestão de um país? Nenhuma. O método é a essência do gerenciamento. Então, quem criou gerenciamento no mundo foi um cara chamado René Descartes. O que é gerenciar? Gerenciar é atingir metas ou resolver problemas, o que é a mesma coisa. Então, se você não tem meta, você pode estar fazendo tudo nesse mundo, menos gerenciar. Você pode estar reagindo aos acontecimentos, correndo para lá e para cá, mas você não está gerenciando. Gerenciar é ter uma meta e fazer planos de ação e tomar todas as medidas necessárias para atingir essa meta. Isso é que é gerenciar. E o nosso país, toda a área pública do nosso país, ainda sente muito a falta disso. Se você, eu não tenho essa medida, mas eu acredito firmemente que se você perguntar hoje a cada funcionário público no país, a cada ministro, a cada governador, a cada prefeito, qual é a sua meta, entendeu? Quais são suas metas, secretários de saúde, qual é a sua meta? Eu creio que nós vamos ter aí pelo menos 90% que não tem meta. Então, veja só, a área educacional no Brasil, foram criados os indicadores. Então, você tem IDEB, você tem o Enem e você tem o indicador internacional, o PISA. Muito bem. Depois que esses indicadores foram criados, a educação mudou. Porque agora todo prefeito sabe como é que está a situação no município dele. Cada diretora de escola sabe como é que está a educação em sua escola comparada com as outras. Cada governador sabe como é que está a educação em seu estado. E começam a ser cobrados por isso. Então, aí sim você passa a ter gerenciamento. Então, o Ministério da Educação coloca metas sobre o IDEB, coloca metas sobre o Enem. Então, isso muda tudo. Nós podemos até não estar muito satisfeitos com a velocidade com que as melhorias são feitas. Tudo isso é compreensível, mas elas estão sendo conduzidas. Ninguém duvida de que a educação no Brasil está melhorando, de pouco a pouco, mas ela está melhorando. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas está melhorando. Agora, nós não temos possibilidade de falar o mesmo sobre saúde e segurança. Segurança talvez um pouquinho num estado ou no outro, mas a gente não tem essa segurança, não sinto essa firmeza, então não tem gerenciamento. Mas me parece que o problema não é nem a falta de dados, porque a gente tem uma riqueza de dados absurda no setor público, que não é explorada e existe certo protecionismo, a impressão que eu tenho, em vista desses dados, porque as pessoas têm muito medo, as pessoas que hoje estão dentro do governo e têm gestão sobre esses dados. Quer dizer, que têm acesso a esses dados? Que têm acesso a esses dados, e eu tive esse desafio quando estive no setor público. Elas cercam esses dados com um certo receio de como se ele tivesse alguma coisa que não pudesse ser exposta. Quer dizer, você tem os dados, mas você não pode revelar. Exato, porque é como se ele tivesse alguma coisa que não pudesse ser exposta, ou seja... A gente tem agora a lei de acesso à informação, eu não sei se isso vem sendo de fato implementado pelo governo como deveria. Mas mesmo que você abra os dados dentro do governo, se você fizesse uma gestão baseada em metas e indicadores que usam esses dados como norte, a sua gestão seria mais eficiente. As áreas do Estado brasileiro que são bem organizadas, dispõem de recursos, podem criar as coisas. Você pega a Receita Federal, por exemplo. Eu tenho até orgulho na hora que eu faço o meu imposto de renda. Porque nós somos muito avançados. Quer dizer, talvez tenhamos sido um dos primeiros países a fazer declaração de imposto de renda totalmente digital. Então, dá para fazer um negócio bem feito? Dá para fazer bem feito. Agora, essa questão de dados e informações, eu acho isso assim, é só entender o seguinte, o governo, como o nosso corpo, tem vários sistemas para servir a população. Esses sistemas são montados para servir a população, para mais nada. Se você desenhar esse sistema, desenhar que eu digo é o seguinte, fazer os fluxogramas, colocar os posicionamentos das caixinhas todas, e aí você vai ver quais são as partes desse sistema que interagem com o público. Ali você cria os primeiros indicadores, entendeu? Esses indicadores aqui
têm que ser públicos. Quer dizer, o balcão, né? Eles são riquíssimos. Porque é ali que o povo tem que saber se ele está bem servido ou não. É ali, na ponta. Esse tem que ser É um aberto. termômetro, né? Total. Eu costumo até fazer uma diferenciação, acho que o senhor vai concordar, entre um dado e um indicador, né? Eu acho que são coisas bem diversas que às vezes Isso é as pessoas interessante confundem, falar. né? Porque um dado é uma coisa crua, certo? Um dado é um número e como é que a gente converte esse número numa medida de eficiência é exatamente o processo que a gente transforma o dado num indicador, né? Eu acho que o indicador, ele de certa maneira tem que capturar alguma medida de qualidade, né? E acho que esse trabalho de criar o indicador é um trabalho muito importante, né? Como é que o senhor acha que isso deve ser feito? Como é que é esse processo de a gente pegar os números e converter? Um indicador deve ser sempre uma medida de qualidade. Você sabe o que significa a palavra qualidade? Eu vou te responder. Significa satisfação das pessoas. Então, o indicador, ele está sempre junto às pessoas a qual o sistema está servindo. Por isso é que são indicadores de qualidade, são indicadores de satisfação. Ali é que tem que ter os indicadores. Por isso que o Enem é um indicador certo? É. O IDEB é um indicador certo? É, porque mede o que está acontecendo com quem está recebendo o produto do sistema. E existe uma crítica muito forte, por exemplo, no caso do Enem, né? A gente tem diversas pessoas, diversos institutos criticando uma certa, vamos dizer, uma corrupção do indicador em si, né? Que as pessoas acham que a prova do Enem, ele, por exemplo, é uma doutrinação muito forte ou não mede exatamente as capacidades que deveria medir. Como é que a gente trabalha com essa questão do indicador em si ser corrompido por motivo político? Não é né? bacana que haja essa discussão? Eu acho bacana. Só... Essa discussão só existe porque existe. tem o Enem. Exatamente. Agora, por que essa discussão não existe na área de saúde? É porque não tem nenhum. Por que essa discussão não tem na área de segurança? É porque não tem nenhum. Agora, qual que é o inimigo da boa gestão? Eu sou fã de um cara chamado René Descartes. Aliás, eu tenho vários amigos que são falecidos, né? O René Descartes é um. Ele faleceu em 1600 e pouco lá. Mas o René Descartes foi um cara extraordinário. Ele criou o método, né? E o método que ele usou, o método que ele usou foi para fazer a revolução na filosofia, né? Ele falava na época que a filosofia da época era uma coletânea de opiniões. E filosofia tem que ser só a verdade, né? Então, começando por aí, foi criado o método, né, que nós seguimos. Né? O método é o caminho para você chegar à meta. A palavra método vem do grego meta mais odós. Né? Meta é o ponto a ser atingido e odós é o caminho. Então, o método é a essência do gerenciamento. Então, quem criou gerenciamento no mundo foi um cara chamado René Descartes, tá certo? Ao criar o método. E com isso ele revolucionou toda a filosofia. Então, naquela época ele falava assim, o bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do mundo. Porque ninguém quer ter mais bom senso do que já tem. Ou seja, todo mundo acha que já é o máximo. Está bem servido, né? Então, a pessoa chega num cargo de ministro, de presidente da República, então não sabe nem o que é meta. Não é? Não tem nem ideia do que é meta. Então, esse é que é o problema. Né? E acha que gerenciar é só sentar na mesa e dar ordem, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na sua visão, qual a diferença entre Estado e governo? O Estado são os funcionários públicos definitivos e que permanecem no governo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem Polícia Federal, é uma organização de Estado. Polícia Federal não deve ser influenciada pelo governo. Certo? Receita Federal é uma organização de Estado, entendeu? Ministério Público é uma organização de Estado. Então, isso aqui é organização de Estado, né? Então, por exemplo, nós deveríamos ter o Ministério da Saúde, todo o corpo do Ministério da Saúde, sendo uma organização de Estado, né? Com suas carreiras estabelecidas e tudo mais, progresso, regulamentos, leis. Então, por exemplo, eu defendo que os nossos ministérios, o secretário executivo do ministério seja um cargo de carreira de Estado e o ministro seja um cargo de governo. Né? O governo, na verdade, devia ser pequenininho. O governo devia ser o presidente, o ministro da Casa Civil, o secretário, pouquinhas pessoas só. O grosso devia ser Estado. Então, política é direção, né? Agora, Estado é execução. Então, planejamento estratégico não é uma coisa que você faz uma vez
e é fixo. Não. O planejamento estratégico ele tem que ser refeito todo ano. Por isso é que eu proponho que nós tenhamos uma organização de Estado com recursos próprios para contratar consultorias nacionais e estrangeiras. Funcionar como uma empresa, que foi como a gente começou a nossa conversa Isso. aqui. E mostrar quais são os caminhos futuros para o país, entendeu? Nós precisamos fazer conta. Fazer conta. Ah, nós vamos precisar de tanto de energia. Vem cá, nós temos dinheiro para isso? Que tipo de energia que nós vamos querer? Como é que vai ser? Então, esses temas têm que ser discutidos envolvendo nossas universidades, o melhor que a gente tiver de cabeça no país. Nós não temos nada disso. Criou-se uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, as pessoas ficam falando, ficam fazendo estudos específicos, não interessa, foi trabalho jogado fora. Nós precisamos de fazer um planejamento estratégico global para o país, que mostre o caminho futuro para o país como um todo. Agora, a partir desse, então, você faz planejamento energético, planejamento de cada estado, planejamento das cidades, é tudo em função do grande, né? Mas, de uma maneira geral, falta muito planejamento no país. É por isso que não tem gerenciamento, porque as metas decorrem do planejamento estratégico. E como não tem planejamento estratégico, não tem meta. E não tendo meta, não tem gerenciamento. Quer dizer, a gente não sabe onde quer chegar. Não sabe onde quer chegar. Como que a gente consegue atrair esses jovens talentos, que esses 3 aqui são exemplos de jovens talentos, eles irem para o setor público e trazerem contribuições relevantes para o país? Eu acredito o seguinte, qualquer jovem hoje, se entrar na Polícia Federal, vai ficar muito motivado e satisfeito. O dia que eu passei na Polícia Federal, eu vi o pessoal lá muito motivado, entendeu? Tem lá uma universidade interna, tem lá um altar lá onde eles têm os valores deles. Nossa, isso é um espetáculo. Eu achei a Polícia Federal um espetáculo, né? Eu, se fosse jovem, se entrasse na Polícia Federal, eu estaria muito motivado. Ainda mais com tudo que eu estou vendo que a Polícia Federal está se envolvendo e está ajudando o país, né? Aliás, eu fiquei até emocionado no dia que eu fui lá. Por quê? Ah, sim, por ver essas coisas assim, e eu tive aquela percepção que eles iam ajudar muito a mudar o país, entendeu? Entendi. Isso Quanto tempo faz isso? Faz uns 5 anos. Eu acho que a nossa discussão possivelmente, de fortalecer o Estado, tanto em todos os ministérios, deixar só alguns poucos cargos para serem colocados pelo governo, mas sim o resto, fazer fazer uma carreira, onde você vai lá por meritocracia, você vai lá pela sua vontade de trabalhar, pelo seu conhecimento daquela área. Ok. Aí sim eu acho que você consegue montar um país que você consegue ter um planejamento a longo prazo sustentável, não importa o governo que esteja no poder. Eu levo muito dessa discussão, o dilema que a gente está vivendo no país de desconfiança do Estado e do governo ao mesmo tempo, né? O governo desconfia do Estado, o Estado desconfia do governo e a população desconfia dos dois. Então, é muito como eu me sinto hoje, né? Esse processo certamente exige uma mudança política, certo? Exige uma reforma política e a gente não pode fazer esse processo atropelando as leis e a Constituição do país. Eu acho que mesmo a mudança tem regras e o jogo democrático, né, tem que ser exercido dentro dessas regras. Mas eu acho que nesses limites, eu acho que a gente tem muito a aprender com as instituições privadas e acho que é fundamental a gente conseguir implementar isso o mais rápido possível. Eu tenho certeza que o nosso país hoje é muito melhor do que era. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Muito melhor. E vai melhorar para o futuro. Eu acho que é nossa obrigação discutir essas coisas aqui, né? E alertar, falar as coisas que têm que ser feitas, outros vão falar outras coisas, e aí nós vamos caminhando por aí afora, né? Eu certamente não vou ver um país acabado do jeito que eu gostaria, mas quem sabe que meus netos não, né? Já é uma boa perspectiva. Gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela presença, pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor.